Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os anos se repetem os Evangelhos ao longo do ano litúrgico. Mas há alguns Evangelhos que ficam mais no nosso ouvido, como é o caso do Evangelho de hoje, do fariseu e do publicano. E porquê é que eu digo isto? Porque tantas vezes ouvimos a história do fariseu e do publicano que corremos o risco de já estarmos completamente distraídos, ausentes, quando ouvimos falar da história, para nós, que somos reduzimos a magnitude e a beleza de todas as coisas à pobreza que a escuridão nos oferece, escondendo a beleza, e então já não tem impacto em nós. Já ficamos muitas vezes à espera que o sacerdote que está a falar, o padre, o bispo, o santo, acabem ali o sermão, acabem a homilia, porque nós já conhecemos a história. E eu pergunto, será mesmo que nós conhecemos esta narrativa, esta história que nosso Senhor Jesus Cristo narra há 2000 anos perante o seu povo, perante os apóstolos, perante os discípulos, perante as gentes, os curiosos, os interessados e aqueles que se queriam assumir verdadeiramente como filhos de Deus? Será que esta história é só uma história que tem que ser contada formalmente, com uma formalidade do fariseu que na história tem algum protagonismo? Certamente que não, amados irmãos e irmãs. Nós devemos ouvir com o nosso coração. Os ouvidos devem ser apenas um canal por onde o vento passa, mas a vela do navio que fica a adejar ao vento, tocada pelo vento que passou pelo ouvido, esse é o objetivo. Nós devemos deixar que a informação seja fixada no nosso coração. Se ela for fixada no nosso coração, ela fica enraizada na nossa memória intelectiva, na nossa memória, naquilo que faz com que nós decoremos coisas e não esquecemos mais. Bem, para vos dizer que esta história de hoje, que este Evangelho de hoje é relevante, é importante. No tempo em que o fariseu viveu, a conotação da palavra fariseu não tinha a mesma conotação, isto é, o que é que quer dizer conotação? Não tinha o mesmo significado que tem hoje. Naquela época, fariseu era alguém que era cumpridor da lei e dos profetas, era alguém que orava, era alguém que jejuava 2 vezes por semana, era alguém que era reto, era alguém que era obediente à lei e aos profetas do Antigo Testamento. Então era uma pessoa bem vista socialmente e era uma pessoa honrada. Honrada não que tivesse honra, mas era-lhe reconhecida pela sociedade honra. Eram pessoas tidas como pessoas de bem. E o que é que nós vemos no Evangelho de hoje? Eis, se não quanto, 2 homens, um fariseu e um publicano, sobem ao templo, sobem à igreja da época, para irem orar. Bem, e o que é que nós vemos? Vemos que o templo, como a igreja hoje, tinha um significado semelhante. O templo é o reino de Deus sobre a terra. O templo é o reino de Deus sobre a terra. Então, aqueles 2 homens subiam ao templo para entrarem no reino celestial já posto na terra. E um deles, que é o fariseu, entra corajosamente. Ele entra com bravura. Ele entra no reino sagrado de Deus porque ele é como diríamos, jactancioso. Isto é um gabarolas, é um fanfarrão. É o que quer dizer o homem com jactância, o jactancioso. Ele está ali como ator principal. Perdoai-me o termo ator, mas é o que ele é. Ele está ali como figura principal. Deus é periférico. Deus não é o centro da adoração dele. A adoração que ele diz prestar a Deus, ao fim e ao cabo, é uma adoração dele próprio. Ele ergue-se como ídolo, esquecendo que Deus é que é o único protagonista. E porquê é que eu digo isto? Porque ele chega ali dizendo que eu sou santo. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças, diz o fariseu.
eu te adoro, porque realmente criaste alguém, eu, que é digno do brilho que exala de ti. Obrigado, Senhor, por teres criado alguém tão belo como eu. Obrigado, Senhor, por teres criado, e disse o fariseu, é o que ele quer dizer na prática. Obrigado por teres criado alguém tão perfeito, tão lindo, tão belo, como eu disse, tão espelho adequado para refletir a tua luz. Então, o fariseu está ali para dizer, Senhor, vê, que indignidade, eu, que ostento o brilho, não é? Da perfeição com que me criaste, agora estou aqui a ter que suportar aquele idiota do publicano, que é um ladrão, porque é um coletor de impostos, rouba o povo e tem a pouca vergonha de vir ao templo. Este é o diálogo do fariseu com Deus. Ele a dizer a Deus quão belo Ele é, não é? Quão bom Ele é, quão santo Ele é, e quão incomodado Ele está pela presença do publicano. E se nós levarmos em linha de conta isto que eu estou a acabar de dizer, chegamos à conclusão que para que o publicano pense e faça e diga isto tudo a Deus, ele aliou-se, afastou-se completamente, distraiu-se totalmente das orações do templo. E as orações que eram feitas no templo, entre outras, é a leitura dos Salmos, de livros do Antigo Testamento, Lei e Profetas. Ele não estava lá. Ele estava dentro do templo a julgar o seu irmão e a dizer a Deus como ele era muito bom. Não estava lá nem em função da reverência e temor perante Deus, nem para adorar verdadeiramente o Criador, que é o centro da nossa vida, devia ser o centro da vida do fariseu. Não, ele estava lá porque ele era o centro de todas as coisas. Bem, isto para vos dizer, queridos irmãos e irmãs, que é um perigo também para nós hoje. Quantas vezes não entramos na igreja e começamos a olhar para os nossos irmãos de soslaio, de esgueia, de lado, julgando o que trazem vestido, julgando alguma palavra. Às vezes até teríamos razão para corrigir, mas não para criticar, não para repreender com severidade e com austeridade. Teríamos tido a oportunidade de corrigir o nosso irmão com amor, com doçura, com o nosso ensinamento fraterno, sem sermos paternalistas ou maternalistas, mas genuinamente irmãos. E do Evangelho de hoje devemos retirar estes ensinamentos também para as nossas vidas, porque corremos o risco de sermos hoje, 2000 anos depois, outros fariseus, se não tivermos cuidado, não nos precavermos, se não formos prudentes. Bem, e o que é que vemos no publicano? O publicano está ali com frases curtas. Se nos lembramos da proclamação do Evangelho de hoje, o que é que diz o publicano a Deus? Qual é a longa oração que ele faz? Nenhuma. É uma curtinha oração. Senhor, tem piedade de mim. Porquê? Não há espaço para a vã loquacidade, para eu demonstrar quão erudito sou, quão grande é o meu lexo da língua que domino, que é a minha língua mãe. Não. Ele quer só, da forma mais curta possível, que Deus entenda o que é que ele está ali a fazer e quem ele é. E ele diz ao Senhor que ele é pecador. Vejam, no Evangelho o publicano nem entra no templo, ele fica lá à entrada da porta. Ele nem ousa olhar para as paredes, nem para o fundo, onde estava o Santo dos Santos. Ele olha para o chão e só diz, Senhor, 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 tem piedade de mim, tem piedade de mim, tem piedade de mim. Ele reconhece quão pecador ele é, quanto ele roubou. Ele não está ali para se justificar. Ele está ali para dizer que é ladrão, que é pecador, que é mau, que é um péssimo filho de Deus. Esta é a postura de um e de outro. E o que é que diz o Evangelho? Diz que Deus amou um e não encontrou forma de derramar o mesmo amor com a mesma intensidade do outro. O Senhor amou o publicano, e como é que nós sabemos que Deus o amou? Porque é dito no Evangelho que ele saiu justificado do templo quando voltou à sua casa. O que é que quer dizer isto? O publicano saiu justificado. Aprendei para que quando estas palavras vêm, também as possais conhecer. Saiu justificado significa saiu perdoado. Mas
Justificado é uma palavra da nossa língua, devemos conhecê-la como conhecemos o termo perdoado. Então, ele saiu justificado, saiu perdoado, ele saiu amado. E o fariseu? O fariseu não saiu justificado, não saiu perdoado. Bem, tudo o que o fariseu fazia, praticava e realizava era mau? Não! As ações do fariseu eram boas. Então ele jejuava, isso era bom, ele cumpria a lei dos profetas, ele cumpria a lei dos profetas, ele orava, ele dava a esmola, ele pagava o dízimo, na hora certa, não falhava. Então as ações do fariseu eram boas. Agora, a forma como eles realizavam, a forma como o fariseu realizava, praticava estas ações boas delas mesmas, é que estava errada. Ele fazia tudo isto para que todos olhassem para ele. Ele posto numa vitrine para que toda a cidade reparasse, como nós reparamos quando passamos pela Baixa Lisboeta, no que tem as montras exposto de agrado aos nossos olhos. Também o fariseu se expunha. Olha como eu oro, olha como eu cumpro, olha a esmola que eu dou, olha o jejum das vezes por semana, olha como eu sou cumpridor. Então, todo o fruto das ações boas morreu no orgulho e na vaidade. Foi engolido pelo orgulho e pela vaidade do fariseu. Com o publicano não acontece nada disso. Com o publicano há aquela postura que nós deveríamos ter. O publicano ensina-nos que será que não é a altura de encontrarmos uma medida exata para sermos gratos diante de Deus. Ver o que é que nós temos que agradecer a Deus. O tanto que nós temos que agradecer a Deus. Nós não somos donos da nossa própria existência. Nós não fizemos nada para do nada termos passado à vida. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Termos criado, termos consciência da nossa própria existência e termos consciência da vida, do que Deus é, enquanto ser divino e incriado, é outro dom de Deus. Termos a possibilidade de amar e sermos amados é um presente, é um dom de Deus. Escaparmos a tantas doenças realmente terríveis, podres, tão duras, serem na morte que nos mata a esperança, que pensamos que nos resta, e às vezes já não resta esperança nenhuma, porque quando temos esperança a doença vem e diz: não há esperança, só há a doença que te mata. Entendem? E nós conseguimos escapar de tantas destas doenças porque Deus nos dá o presente de nos dar mais uns anos de vida. É mais um dom que Deus derrama sobre nós. A graça, amados irmãos e irmãs, de podermos comungar ao corpo e ao sangue de Cristo. Mas nós não somos dignos, não merecemos comungar o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E é ainda assim Cristo dá-nos este presente e este dom de nos convidar para comungarmos o seu corpo e o seu sangue e, através do corpo e do sangue, que é Ele próprio dentro de nós, comungarmos com Ele, participarmos da vida de Deus e desejarmos que Deus participe na nossa vida. Outros presentes e dons de Deus: a santidade, a perfeição, a purificação, a iluminação, à qual somos chamados. É um dom de Deus. Nós não somos merecedores de irmos para o reino dos céus. E Deus convida-nos a sermos cidadãos celestiais, a sermos imortais, a termos corpos gloriosos, cheios do Espírito Santo, e nós não merecemos nem sequer mexer as nossas pernas. Ver o que é que nós merecemos se nós fazemos tão poucas coisas. Tirando algumas exceções entre nós, muito poucas. Fazemos tão poucas coisas semelhantes à natureza do que Deus é e do que Deus nos deu da nossa natureza para podermos ser e caminhar ao encontro da beleza que Ele tem, que Ele é, do amor que Ele vive e que Ele nos dá como modelo, do perdão, da disponibilidade eterna de Deus. Quem é mais disponível como Deus? Não foi Deus que encarnou no ventre de Maria, não foi o Verbo encarnado. Não é Cristo, o Verbo encarnado, que sai do ventre de Maria. Então, a nossa gratidão deve-nos ir levar a reconhecermos a indignidade que temos, o nada que merecemos, o tudo que Deus nos dá, e dizemos ao Senhor nosso Deus, pela nossa postura: Senhor,
Nem tudo o que fizeste foi em vão. Para mim. Não, a tua encarnação, a tua pregação, o tempo que viveste com os apóstolos, com os discípulos, a tua subida ao Gólgota, a tua morte, a tua descida ao lado, a tua ressurreição, não foram inúteis. Eu, pequenino que sou, em passos de tropeço dados, eu estou aqui. Eu quero ser o que tu és. Não foi em vão, Senhor, teres-me trazido do nada à vida existencial. Porque eu tenho consciência de quem tu és e do que eu sou e da distância que me falta percorrer para ser cada vez mais do que tu és e menos aquilo que eu ainda tenho em ser. Então, era importante que pela nossa gratidão, queridos irmãos e irmãs, tentássemos, procurássemos demonstrar a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele não foi inútil nenhum dos atos que Ele praticou para conosco. Que Ele morreu, mas que valeu a pena morrer por mim, por cada um de nós, porque não o nego, não me escondo dele, não desejo tudo e nada a Ele, começo já a desejar mais estar com Ele do que com o demónio. É terrível estabelecer este parâmetro de memória de um lado e Cristo do outro, mas é uma medida de possibilidade humana. Eu já quero mais estar com Cristo e menos com o demónio. Então, isto já é uma forma de gratidão demonstrada por nós, provando por esta gratidão manifestada diante de Deus que não foi nada inútil do que Ele fez por nós. Que nenhum dos dons, dos presentes que Deus nos deu são inúteis na nossa vida. Que nós começamos a tomar consciência do amor que Ele nos tem enquanto nosso Criador e do valor que nós temos diante deste mesmo Criador e porque é que nós temos que reconhecer que também que não merecendo nada, porque nada merecemos, porque de nada nós somos capazes de realizar, foi tudo Deus que realizou por nós, desde a vida que nos deu, até à saúde que nos mantém, até à morte por onde vamos, da qual nos tirou do túmulo um dia pela ressurreição, tudo é Deus. Mas mesmo assim, nós devemos ter a noção exata também do valor que nós temos, como eu estava a dizer há pouco. Porquê valor? Porquê é que temos valor? Porque Deus continua a acreditar em nós. Deus continua a confiar em nós. E onde é que nós vemos isto? Porque pede que lá onde haja trevas, nós corramos, transportando e levando a luz de Cristo, para que haja luz no meio das trevas. Para que onde há corrupção, nós possamos ir e sermos o sal. Para que não haja mais corrupção. Para que lá onde não há amor, nós levemos o seu amor. Lá onde não há esperança, transportemos a sua esperança. Certeza já realizada do que vai acontecer, como se realizado estivesse. Que lá onde só há a voz do silêncio inaudível, eu levo na minha voz a voz de Deus, transportando em cada olhar, em cada gesto, em cada palavra minha, a presença de Deus, o seu nome, para que eu seja veículo do amor, da presença, da santidade, da santificação e da divinização à qual somos chamados, e que nosso Senhor nos dá como presente enorme e parâmetro e modelo já hoje na nossa vida. Então isso significa que Ele continua a confiar em nós, a acreditar em nós, porque encontra valor em nós. E porque é que Deus encontra valor em nós? Porque nós somos irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, que é Filho unigênito, único, quer isto dizer, do Pai. Então nós somos co-cidadãos do Reino dos Céus, porque nós somos verdadeiramente irmãos e irmãs de Cristo pelo batismo recebido. Então nós temos valor. O nosso irmão é Deus encarnado, é Cristo. Então vede a consciência que nós não temos que ter, a vigilância exercida em cada movimento de asa. Se tivéssemos asas, diria, batida por um pássaro. Se nós fôssemos pássaros e fôssemos colibris, sabem que os colibris batem as asas 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo, não é por minuto. Um colibri bate as asas 60 vezes por segundo. Dou-vos o exemplo do colibri para que nós deveríamos ter, pelo valor que Deus encontra em nós, pelos presentes dos quais nós somos dignos e recebemos,
de ter a consciência, se fôramos um colibri em vez de braços, tivéssemos uma asa ou duas, conseguíssemos prestar atenção a cada batimento de asas, 60 vezes batidas, num segundo, que mal começou e já acabou. E tivéssemos consciência de cada movimento, desse, feito de 60 movimentos no bater de asas de um colibri em 60, num minuto. Perdão, num segundo. Isto para vos dizer que nós somos distraídos, que nós não compreendemos nem quem é o Criador, nem qual é o sentido da nossa vida, nem qual é a nossa responsabilidade, nem o quanto somos amados por Deus, nem o quanto Ele crê e acredita em nós, nem o valor que nos encontra, nem de quem somos irmãos, nem o brilho infinito e inefável que advém do facto de sermos irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isto ser princípio de reconhecimento em nós, então, queridos, para que nós possamos começar a fazer isto, a ter esta atitude, saber quem Deus é, quem nós somos, quem são. E se começarmos a saber quem Deus é, quem nós somos, começamos a perceber quem são os nossos irmãos e irmãs. Todos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podem ser maus. Não podem ser más. As nossas irmãs e irmãos, elas e eles são irmãos de Cristo, como nós, como eu. Então, queridos irmãos e irmãs, é necessário que nós tenhamos humildade. Mas o que é isto, a humildade? Será que nós sabemos o que é que significa ser humilde? E será que mesmo que soubéssemos o que é que significa ser humilde, será que conseguiríamos dizer, transmitir isto do que será e seria e é a humildade àqueles que não sabem o que isso é? Mas há uma coisa que nós sabemos, como eu comecei por dizer há pouco, nós sabemos o que é gratidão. Então sejamos gratos. Sejamos gratos nisto que eu acabei de vos dizer, que não vou repetir. E se nesta atitude de gratidão nós mergulharmos cada vez mais na pureza do agradecimento, que é a ação de graças feita dentro de Deus, a ação de graças é isso, é agradecermos a Deus o que Ele nos dá, o que Ele nos deu, nos dá e nos dará. É agradecer a Deus a vida que temos, é agradecer a Deus os amores que amamos, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nosso marido, nossa mulher. É agradecermos tudo. As paisagens onde os nossos olhos repousam, as águas do mar onde nos meses estivais de verão molhamos o pé. Tudo é motivo para agradecermos a Deus. A vida eterna, nós que somos mortais, pela herança que nós recebemos de Adão e Eva, que recusaram a herança eterna de serem semelhantes a Deus, deixaram-nos a morte, que foi Cristo. Vê, mais um presente, mais um dom de Deus. Ele vem do céu à terra para que nós pudéssemos ir da terra aos céus, porque nunca mais levantaríamos voo desta terra se o Verbo não tivesse encarnado. Então há que ser grato. Quando não sabemos ser humildes, somos gratos. Mas se nós formos, para terminar, profundamente gratos, nós percebemos, queridos irmãos e irmãs, que o centro da nossa existência não somos nós. Que o centro da nossa existência, que o centro da nossa existência e o epicentro da nossa existência, ao contrário do que praticou e fez o fariseu, é Deus que é o centro da nossa existência. Não sou eu próprio, como fez o fariseu, que estava, nas suas palavras, a afirmar isto que vos vou dizer. Eu sou importante, Senhor. Eu. Olha como o teu brilho brilha em mim. Olha como a tua beleza é plenamente espelhada em mim. Como vos disse, não vou repetir aquilo que disse no início. Então, ele era o centro de tudo. E à volta dele, na periferia, estava Deus. Nós, quando somos gratos, a gratidão catapulta-nos para o sítio certo, que é estarmos na periferia do que Deus é, do que Deus faz. Porque Deus é verdadeiramente o parâmetro único. O único que é verdadeiro. O único que é legitimamente verídico. Que é sério. Então nós estamos um pouco à distância para podermos contemplar toda a dimensão de Deus. Porque somos gratos. Porque somos agradecidos. E então, se formos gratos e agradecidos, o que é que acontece? Eis não quando, sem percebermos talvez o significado intelectualizado e racional e logicamente esclarecido do que é a palavra humildade, nós já vivemos a humildade. Já somos humildes. Mas não confundamos
Humildade com humilhação. As pessoas pensam que sermos humildes é humilharmos, é sermos humilhados, é estarmos na humilhação como um tapete, como um pano roto, podre, em cima do qual limpamos os pés. Isso não é humildade, isso é humilhação. Na humildade, o que é que nós encontramos? Porque somos conduzidos à humildade através do exercício da gratidão. Na humildade nós reconhecemos que queremos, não reconhecemos aqui na cabeça do nosso coração, queremos e não podemos fazer mais, nem podemos fazer outra coisa senão orar a Deus. A humildade dá-nos a consciência de que temos de orar a Deus, como temos que abrir a boca e as narinas para inspirar e expirar, porque se não o fizermos, morremos. Então, a humildade dá-nos a certeza que, se não adorarmos a Deus, morremos, a nossa vida não tem sentido. E nessa consciência tomada de que é mistério, é dever e missão nossos adorar a Deus, nós reconhecemos que na pobreza que vivemos somos multibilionários, porque tudo que possuímos e só podemos possuir é Deus em nossas vidas. Deus o que Ele é e tudo o que nós somos que nos vem de Deus. A humildade leva-nos a míopes e cheios de cataratas que tantas vezes somos nos nossos olhos. A humildade leva-nos a colocarmos lentes que vêm para além do que esta vida, travada pela barreira da morte, nos impede de ver do lado lá da mesma morte. A humildade permite-nos ver tudo que Deus nos revelar, porque na humildade não está nenhuma exigência minha, dita e posta diante de Deus. Na humildade minha vivida está apenas dita e expressa e manifestada a minha total disponibilidade para tudo o que Deus quiser fazer comigo, me pedir que eu faça, me pedir que eu esteja onde Ele entender, e não onde eu quero estar. A humildade, amados irmãos e irmãs, conduz-me ao princípio do longo percurso que me levará um dia a ser verdadeiramente ser humano. É a humildade que ilumina o caminho que eu tenho de percorrer rumo à deificação, até Ósias, e que já ilumina a minha pobre escuridão de hoje, para que eu deixe passo a passo a negritude e passe a espelhar a beleza do rosto divino, mas não como o fariseu, mas com humildade e com gratidão. Se isto fizermos, então este Evangelho de hoje é para nós, também hoje, e será para nós no ano que vem. Iremos descobrir, a cada ano que passa, facetas novas, momentos escondidos, não que não houvessem sido revelados, mas escondidos, porque nós não estivemos atentos durante a proclamação do Evangelho pelo diácono, há uns anos atrás, há um ano atrás, há 3 anos atrás. Se calhar tivemos a postura do fariseu de hoje, que em vez de estar a prestar atenção à oração e a participar na oração, no templo, estava a criticar o seu irmão, o publicano. Tantas vezes nós fazemos isto. E depois dizemos, nunca ouvi esta parte do Evangelho. Há quantos anos é que isto é dito? Há 48, há 56 nesta igreja? Nunca ouvi. Sim, mas eu tenho vindo às liturgias quase todas, eu louvo desses santos todos. Há casos, alguns nossos, já somos antigos. Temos esses santos todos em igreja. E dizemos que não, isso não existe, isso está escondido, isso nunca ouvi. Porquê? Porque não estivemos lá na igreja. Esteve lá o nosso corpo, mas o nosso coraçãozinho e a nossa mente voavam, batendo 60 vezes de movimentos feitos por segundo, mas não porque éramos um colibri. Éramos só uma fachada de bom cristão para vendermos aos nossos irmãos. Éramos zelotes que estavam ali para que os outros nos ouvissem na crítica que fazemos, defensores da igreja, defensores da fé pura. Não, estamos só a demonstrar que não amamos os nossos irmãos. Não façamos isso. Comece por mim. Não podemos fazer isto. Porque nós somos dom e presente de Deus. Nós, cada um de nós. Apesar de ainda sermos tão outra coisa que Deus não é, porque Ele é santo e nós somos pecadores, porque Ele é bom e nós somos maus, porque Ele é imortal e nós ainda somos só mortais, apesar de sermos o oposto em tantas coisas, nós já brilhamos pelo brilho que Ele quer que nós ostentemos. Ele quer, não eu, como fariseu, eu brilho. Obrigado, Senhor, és um grande Deus porque o fizeste. Ou seja, Deus é grande porque eu existo. É o que o fariseu quer dizer. Deus é grande porque eu existo. Deus é importante porque eu, fariseu, estou cá. Eu estou cá. Estás cá tu, mas estou cá eu.
que sou mais importante do que tu, diz o fariseu, nos seus atos. Na gratidão e na humildade de cada um de nós só dizemos, Senhor, obrigado. Porque se não fosse o teu amor, nem eu teria consciência da minha existência, e se não tivesse consciência da minha existência, não podia dizer obrigado, Senhor. Porque não estaria na vida à qual tu me trouxeste. E por aqui ficamos, irmãos, e por aqui ficamos, que poderíamos ficarmos aqui todos, conversando sobre este Evangelho nos próximos 50 anos, em função daqueles que ainda possam viver 50 anos. Teríamos 50 anos, 24 horas por dia, só para falar deste Evangelho, e não se esgotaria o assunto. Acreditai, crede, que o Senhor vos acompanhe até vossas casas. E neste caminho até vossas casas, vos acompanhe dentro do vosso coração, na vossa memória, para que quando saiamos à porta da igreja, não saiamos da igreja. Levemos a igreja connosco, porque nós somos a igreja com Cristo. Isto, repito, não é a igreja, isto é um templo de pedra. A igreja somos todos nós com Cristo. Por isso, quando nós vamos para as nossas casas, é a igreja que chegou à nossa casa, que é o templo naquele momento que acolhe a igreja. Agora é este templo, este que acolhe a igreja, que sois vós todos, e todos os outros que aqui não estamos, são a igreja. Então, quando nós vamos tomar banho, é a igreja que toma banho. Quando eu vou fazer cocó na sanita, a igreja está sentada, um dos seus membros está lá, mas a igreja está ali presente. Todos estes parâmetros escabrosos, para que percebamos a responsabilidade do dom e dos presentes que recebemos na nossa vida. Não é assim, vinha à igreja, não vinha eu, a igreja, nós, a igreja, fomos ao templo. Esta era a forma correta de dizermos. Mas nós dizemos, por facilidade de linguagem, vamos à igreja. Não está errado, desde que percebamos que nós é que somos a igreja com Cristo. Isto são só pedras para albergar e proteger a igreja. Como de pedras é feito cada um dos vossos apartamentos. Os vossos apartamentos são, porventura, a família, ou os apartamentos são o bloco de pedra, de paredes e de tetos que protege a família que dentro lá vive. Porque se a vossa família sair dentro daquele apartamento, ou sair dentro daquela vivenda, e for viver numa tenda sobre a erva, ali no Ribatejo, a família existe. E o apartamento é só um apartamento vazio. Já não posso ser, eu vou à minha casa. Eu vou à casa dos meus irmãos. Não, porque os meus irmãos estão no deserto, estão na relva, estão numa tenda. Eu vou agora visitar os meus irmãos à casa deles. Que é cá fora na tenda. Então, aquela casa é casa porque eu estou lá, os meus irmãos estão lá, os meus familiares estão lá. É a mesma coisa para que entendais. O apartamento não é família. E ele protege a família, recebe a família, para que não chove em cima daquela família, para que não passe frio aquela família, para que haja uma mesa e uma cama para todos os membros daquela família. Reunimos-nos aqui porque é fácil estarmos juntos, porque todos nós temos trabalhos diversos que nos afastam durante cada um dos nossos dias semanais, para trabalhos distintos, cada um trabalha no seu lado, cada um entra a hora diferente, cada um está cansado de formas diversas, e aqui nós conseguimos reunir as famílias que podem vir dominicalmente neste templo, que é a igreja, porque a igreja chegou ao templo, que somos nós com Cristo nosso Senhor. Então, lembremos do fariseu e do publicano e sejamos exatamente o que o publicano é. O que é que o publicano é, em função de Cristo? O publicano é aquele que agradece o presente que Deus lhe deu de não ter fulminado quando pôs o pé na entrada do templo. É grato por isso. Sejamos nós gratos também, por sermos tão ausentes na nossa responsabilidade. Nós queremos amar e ser amados. Nós queremos que a nossa vida seja prolongada. Nós queremos evitar que os caixões e funerárias e carretas fúnebres se aproximem de nós, que campos desapareçam da nossa vida, os nossos amores familiares que amamos. Nós queremos ser respeitados pelos nossos familiares, amigos e colegas de trabalho. Nós queremos tanta coisa importante, que de facto é importante. Então sejamos gratos a Deus. Numa única frase: Senhor, obrigado por todas as coisas que me deste, ou que me vieres a dar. E nestas todas as coisas, Senhor, eu posso acrescentar: obrigado por todas as coisas, boas e más, que tu permitas que eu tenha na minha vida. Não devemos agradecer só as boas. Deus não envia coisas más. Deus não nos dá sofrimento, não nos dá doenças. Ele permite que elas aconteçam. Mas os responsáveis por nós, pelas doenças, tantas vezes, são pais, são antepassados, são alterações, hoje já moleculares, genéticas, provocadas pelas comidas podres que nós comemos há décadas, há 500 anos, desde que o açúcar chegou à Europa, e especiarias e tantas outras coisas. Sal, que não se comia.
foi destruindo ao longo de 5, 6 séculos, queridos irmãos e irmãs, pelo menos nos últimos 500, 600 anos, foi destruindo o nosso sistema genético, o nosso ADN. E depois, claro, há mutações que não se sabem, doenças que não se sabem de onde vêm. Então, isto para voltar para o Evangelho de hoje, agradeçamos a Deus, por não sendo Ele o culpado das doenças que nós temos, né, dos sofrimentos que vivemos, é Ele permitir, mas é uma permissão na qual Ele está presente. Ele acompanha-nos. Ele não se ausenta da nossa vida. Ele está lá para que possamos recorrer das duas, uma, ou o Senhor nos cura, ou Ele nos dá força para enfrentarmos a morte. Acreditai que ambos são milagres. Ser curado é um milagre. Ter força para não entrar em pânico e em desespero diante da morte, quando não há como escapar, é um dom tão grande, um milagre tão grande, como ser curado por Deus. Porque a morte em Cristo não é mesmo o fim. Nem sequer é o princípio de uma coisa diferente desta. É o momento em que nos é revelado uma outra etapa desta mesma vida. Então, sejamos, queridos irmãos e irmãs, como o publicano arrependido, gratos por estarmos vivos, e depois agradecidos por tudo, por todas as coisas, pelas más e pelas boas. Porquê? Porque confiamos plenamente em Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos ame em todos os vossos dias, da vossa vida, e aos vossos filhos, e aos vossos seres queridos vivos, e os que já adormeceram, Senhor.